Na loja fui mantido refém, segurando uma granada de combate sem pino. O maior inimigo de Putin já não é a Ucrânia. É o novo exército que ele criou, composto por 1 milhão de pessoas prontas para explodir, imparáveis e mortais. Há bombas relógio nas ruas da Rússia neste momento. Este é um anúncio de que as prisões da Rússia, seu maior recurso militar, estão prestes a explodir. Olhe para as imagens. O homem enfrentando Putin é o chefe do Serviço Penitenciário Federal Russo. Putin prometeu vitória ao seu povo. Falando russo. Mas ele enviou de volta milhares de pessoas que se tornaram bombas relógios sociais. Veteranos. Esses homens voltaram para casa, mas não como heróis. Eles voltaram com uma identidade completamente diferente, como Frankensteins. Falando russo. Это 23-й год, квитанция. Agora, este vai ser um tópico controverso, e eu não me importo se o YouTube não o promover. Vou expor a verdade de qualquer maneira. Tópicos controversos como este acabam sendo suprimidos pelo algoritmo, exceto quando você força o algoritmo a promovê-lo clicando no botão de curtir. Obrigado. Falando russo. Eles não têm medalhas, apenas traumas profundos e raiva incontrolável. Essa tensão é sentida desde as ruas de Moscou até as aldeias da Sibéria. Aqueles aclamados como heróis agora ameaçam a segurança de suas próprias famílias. Agora, olhe atentamente para a tela. A pessoa que você vê é o veterano da infantaria russa, Sargento Sergei Konstantinov. Ele está atualmente em um supermercado comum na Rússia. Ele tem uma granada de mão F1 pronta para explodir e fez as pessoas na loja de reféns. Então, por que este homem está aqui em vez de lutar? Vamos ouvir em suas próprias palavras. Tive de fugir das linhas de frente enquanto ferido, porque meu comandante prometeu me amarrar a uma árvore. O que você vê aqui não é um simples incidente de segurança. É o momento em que o colapso da cadeia de comando no exército russo, as torturas medievais nas trincheiras e aqueles que fogem dessa selvageria levam o trauma diretamente ao coração da sociedade russa. E acredite, isso é apenas um fragmento, apenas o começo. O número total desses homens que voltarão para casa quando a guerra acabar é exatamente 1 milhão. Como o campeão mundial de xadrez e dissidente russo Garry Kasparov colocou de forma tão assustadora, Isso é 1 milhão de pessoas. A maioria delas são viciados em drogas, assassinos, pessoas acostumadas a um modo de vida completamente diferente. Traga-os de volta para a Rússia. Vemos o que acontece quando até mesmo alguns milhares de pessoas retornam. o mundo já está testemunhando a explosão nas taxas de criminalidade com apenas alguns milhares retornando. Nos últimos dias, 9 prisioneiros enviados para a frente ucraniana mataram seus guardas e fugiram para a floresta. Porque mesmo para prisioneiros, fugir para a floresta é mais seguro do que lutar por Putin. Então, por que o homem mais poderoso da Rússia teve que sentar-se diante das câmeras com o diretor do serviço prisional? Porque a maior fonte de suprimento militar do país agora são as prisões, e essa fonte está fora de controle. A mensagem que Putin queria transmitir com essas imagens era que tudo está sob controle. Mas a realidade nos atingiu em cheio com uma revolta horrível vinda do fundo do sistema. O retorno de 1 milhão de pessoas ao sistema ao mesmo tempo é uma catástrofe social muito mais perigosa para a Rússia do que um golpe militar ou uma revolta civil. Uma catástrofe em que criminosos são declarados heróis pelo Estado. Putin planejou tomar Kiev em 3 dias e invadir um país de fora. No final, sua arrogância não calculada o levou a criar um enorme exército subterrâneo que manteria seu próprio povo refém em suas próprias ruas. E agora vamos examinar como esse exército foi criado, o que ele faz e para onde está arrastando a Rússia. As estatísticas agora pintam um quadro sombrio que é motivo de preocupação. O monstro criado pelo Kremlin quebrou suas correntes e agora está destruindo a casa de seu criador, a sociedade russa, de dentro para fora. Quando examinamos a anatomia desta catástrofe social, o que emerge não é uma cadeia de coincidências, mas um projeto de engenharia de destruição friamente planejado pelo Kremlin. Tudo começou com o infame Projeto K, ao qual o exército russo recorreu para atender às suas necessidades de pessoal na Ucrânia. Vladimir Putin e a liderança da Wagner da época abriram prisões russas e convocaram pessoas condenadas por crimes graves, e aquelas com histórico de violência para servir sob a bandeira do patriotismo. Soldado russo. Soldado russo. Soldado.
Isso não foi um processo de recrutamento padrão. Foi um processo de equipar os elementos mais perigosos da sociedade com recursos do Estado. É precisamente aqui que encontramos a realidade enfrentada pela Rússia. Esses homens são Frankensteins criados pelo sistema. Eles são indivíduos reunidos das circunstâncias mais difíceis, que estiveram em zonas de conflito intenso e agora lutam para se adaptar à vida civil. De acordo com dados das Nações Unidas, somente em 2024, mais de 170 mil condenados se juntaram ao exército com a promessa de liberdade. Este número é maior do que o exército total de muitos países europeus. Mas o verdadeiro problema é que esses homens não estão passando por um processo de reabilitação, mas sim de deformação. Lançados no meio dos combates mais intensos na linha de frente, esses indivíduos transformaram a violência em um reflexo para sobreviver. O uso da força deixou de ser um crime para eles e se tornou a única maneira de sobreviver. Agora, esses homens estão voltando, e a única coisa que trazem consigo é o hábito da violência sem limites das linhas de frente. Nos últimos 3 anos, quase 8 mil soldados russos que retornaram da frente foram acusados de assassinato ou agressão agravada resultando em morte. A mulher nas imagens é Lyudmila Vasilieva, de 83 anos. Ela nasceu em 22 de abril de 1941, durante o cerco de Leningrado. Ela passou toda a sua vida em São Petersburgo. Ela é uma mulher que deveria ser a figura mais sagrada na narrativa de patriotismo de Putin. Ela é uma figura que Putin deveria ter declarado heroína e destacado na TV. Então, o que aconteceu? Lyudmila Vasilieva foi à Praça do Palácio com um cartaz anti-guerra na mão. A polícia prendeu esta mulher de 83 anos. O Kremlin teve que prender sua própria heroína para silenciá-la. Este incidente é um desastre para a narrativa do Kremlin. Uma figura que sobreviveu ao cerco e serviu à indústria de defesa deveria ser um símbolo de patriotismo. Em vez disso, ela está gritando que a guerra de Putin é traiçoeira. Este é um ato que mina a frente ideológica, que deveria ser o bastião mais forte do regime. Este pesadelo em que Vladimir Putin aprisionou seu próprio povo agora está arrastando todo o país para o caos. A doutrina militar da Rússia baseia-se em continuar alimentando a linha de frente, independentemente do custo de perder centenas de milhares de soldados. No entanto, este sistema implacável agora se transformou em um mecanismo autodestrutivo. No centro deste colapso está o sistema de recrutamento forçado, que entrou em vigor após o recrutamento voluntário ter sido interrompido. Com os números de recrutamento mensal caindo para as centenas, os bônus de assinatura desapareceram e os salários foram reduzidos. O Kremlin recorreu aos seus recursos mais sombrios para alimentar a guerra na linha de frente. Desde 2022, entre 140 mil e 180 mil prisioneiros foram libertados para lutar. No entanto, o mito de que essa fonte era ilimitada foi destruído por um incidente chocante na região de Leningrado. 9 condenados mataram seus escoltas enquanto eram transferidos para a Ucrânia e fugiram para a floresta. Um prisioneiro tinha 3 caminhos diante dele. Cada um era marcado por morte, medo e desespero. O primeiro caminho era permanecer na prisão, apodrecer atrás de paredes de concreto por 10 a 15 anos, mas pelo menos com uma chance de sobrevivência. Havia frio, fome e opressão, mas comparado às linhas de frente, essa era a opção menos arriscada. O segundo caminho era ir para as linhas de frente, sendo conduzido por Wagner ou pelo exército através dos corredores da morte que se estendem de Kharkiv a Avdiivka. Isso significava morte quase certa, com a possibilidade de ser baleado pelo seu próprio homem atrás de você antes da bala inimiga. O terceiro caminho era escapar, se necessário, eliminando o guarda. Era de alto risco, mas era o único caminho para a liberdade para permanecer vivo. Foi também a rebelião mais dura e desesperada contra o sistema. Os prisioneiros viam matar o guarda como uma opção melhor do que entrar na máquina de morte. Isso mostra que o sistema prisional deixou de ser a fonte mais crítica de soldados do regime e se tornou uma fonte de instabilidade interna. A autoridade do regime foi reduzida a zero, mesmo atrás das paredes mais seguras. Esta situação não passou despercebida por Putin. Como aponta a Nexta TV, não é coincidência que Putin se reuniu com o chefe do Serviço Penitenciário Federal e relatou que mais de 90% dos prisioneiros estão agora trabalhando. Claro, este trabalho não é nada mais do que ir para a frente nas unidades Storm Z. Quando o número de voluntários e mercenários chegou a centenas, as autoridades russas foram forçadas a mudar de tática. Conscrição forçada. Um jovem de 19 anos, recentemente capturado na Ucrânia, disse aos interrogadores que, com pouco tempo restante de sua sentença, investigadores russos de repente adicionaram acusações fabricadas.
Diante da ameaça de anos adicionais de prisão, ele foi forçado a assinar um contrato militar. Os serviços de inteligência ucranianos relatam que mais de 100 sentenças impostas à força foram executadas apenas na primeira metade de 2025. Os prisioneiros enfrentam a opção de assinar ou apodrecer, com acusações fabricadas e limitados a apenas 3 litros de água por semana. Esta crueldade é a maior pressão que uma nação pode exercer sobre seu próprio povo. Esta situação mostra o quão desesperado Putin se tornou contra seu próprio povo, forçando-o a recorrer a métodos desumanos. A opressão dos recrutadores militares russos agora se tornou uma fonte de instabilidade interna, não apenas nas linhas de frente, mas até mesmo nos cantos mais remotos e vulneráveis do país. O colapso de um regime não é medido apenas por números econômicos ou perdas nas linhas de frente. O maior colapso é o colapso da narrativa, é a perda de sua base moral. Quando examinamos a anatomia desta catástrofe social, o que emerge não é uma cadeia de coincidências, mas um projeto de engenharia de destruição friamente planejado pelo Kremlin. Tudo começou com o infame Projeto K, ao qual o exército russo recorreu para atender às suas necessidades de mão de obra na Ucrânia. Vladimir Putin e a liderança do Wagner da época abriram prisões russas e convocaram pessoas condenadas por crimes graves e aquelas com histórico de violência para servir sob a bandeira do patriotismo. Soldado russo. Não foi um processo de recrutamento padrão. Foi um processo de equipar os elementos mais perigosos da sociedade com recursos do Estado. É precisamente aqui que encontramos a realidade enfrentada pela Rússia. Esses homens são Frankensteins criados pelo sistema. São indivíduos reunidos das circunstâncias mais difíceis, que estiveram em zonas de conflito intenso e agora lutam para se adaptar à vida civil. De acordo com dados das Nações Unidas, somente em 2024, mais de 170 mil condenados se juntaram ao exército com a promessa de liberdade. Este número é maior do que o total do exército de muitos países europeus. Mas o verdadeiro problema é que esses homens não estão passando por um processo de reabilitação, mas sim de deformação. Lançados no meio dos combates mais intensos na linha de frente, esses indivíduos transformaram a violência em um reflexo para sobreviver. O uso da força deixou de ser um crime para eles e se tornou a única maneira de sobreviver. Agora, esses homens estão voltando, e a única coisa que trazem consigo é o hábito da violência sem limites da linha de frente. Nos últimos 3 anos, quase 1.000 soldados russos que retornaram da frente foram acusados de assassinato ou agressão agravada, resultando em morte. Análises dos meios de comunicação independentes, Firstka e Novaya Gazeta, revelam a devastação causada por este retorno. Nos últimos 3 anos, soldados russos que retornaram da Ucrânia causaram a morte ou ferimentos a mais de 1.000 pessoas dentro das fronteiras da Rússia. Este número não é uma simples estatística legal. É o resultado de uma crise social que começou dentro da Rússia. Das 551 mortes registradas, 274 foram assassinatos diretos e 163 foram mortes resultantes de ferimentos graves. E mais da metade dos autores desses assassinatos são ex-condenados que Putin libertou da prisão, declarando-os heróis. O Estado libertou alguém com um histórico de crimes graves, ensinou-o a usar uma arma e depois o colocou de volta em uma sociedade indefesa. Isso é um colapso sociológico. O perfil desses Frankensteins explica por que a sociedade russa está em estado de pânico. Soldados falando no documentário da Novaya Gazeta, Meus Amigos Indesejados, descreveram-se como zumbis. Quando esses homens retornam à vida civil, eles não conseguem realizar funções humanas normais, como ir trabalhar de manhã, comer com suas famílias ou ir ao mercado. Suas mentes ainda estão nas trincheiras lamacentas de Bakhmut ou Avdiivka. Ao menor som, ao menor argumento, os reflexos de matar das linhas de frente entram em ação. Um soldado confessa no documentário: "Você pode deixar a guerra, mas a guerra nunca te deixa. Aquela coisa dentro de mim quer constantemente matar alguém." Esta confissão é a expressão mais clara do risco nas ruas da Rússia. Esta onda de violência não é apenas um aumento refletido nos registros policiais. É uma mudança na estrutura da sociedade russa e o desencadeamento do que definimos como um efeito de terceira ordem, colapso demográfico e social.
Nas aldeias e cidades da Rússia, a pessoa ao lado tornou-se uma fonte de preocupação no bairro. A ameaça, antes representada por criminosos, agora vem de indivíduos que são honrados pelo Estado e convidados a falar em escolas. Esta situação destruiu a percepção da realidade do povo russo. A quem você pode reclamar? Se a pessoa que o ameaça é um veterano revestido de imunidade, o sistema legal é impotente. Imagine o seu bêbado médio também tendo uma ou duas granadas no bolso. Sim, esta é a Rússia hoje, com tropas retornando da linha de frente e aparentemente propensas a confundir a própria sogra com o inimigo escondido nas trincheiras. Na Rússia, uma discussão familiar comum costumava terminar com palavras. Agora, no entanto, munições perigosas e armas não licenciadas estão presentes nas casas. Quando álcool e trauma se combinam com equipamento militar, cada apartamento se torna uma zona de risco potencial. Mulheres e crianças já não se sentem seguras em suas próprias casas. Elas ficam ansiosas ao ver o vazio nos olhos de seus pais. Este é um momento de colapso para a família, a base da sociedade. Neste ponto, o conceito de geração perdida torna-se um cenário de estrangulamento para a economia russa. Enquanto Putin promove valores familiares, essa massa traumatizada que retorna da frente está danificando a estrutura familiar. Dezenas de milhares de homens propensos à violência e incapazes de trabalhar tornam-se um fardo em vez de uma força produtiva para a economia. Os empregadores não querem contratar um ex-condenado que pode ser perigoso em uma crise. O mundo dos negócios russo evita essa força de trabalho arriscada. Como resultado, esse grupo recorre a atividades ilegais. A situação é particularmente grave em áreas rurais. Ex-condenados que retornam às suas aldeias exercem pressão sobre a população local. Em muitos casos, quando esses indivíduos cometem crimes, em vez de irem para a prisão, eles exigem ser enviados de volta ao serviço, e o sistema permite isso. Este sistema de porta giratória lhes dá uma sensação de imunidade. Quando um crime é cometido, o perpetrador é reintegrado sob o pretexto de defender a pátria. Este ciclo gera uma raiva silenciosa em relação ao Estado entre as famílias das vítimas. Os casos envolvendo mulheres são o lado mais sombrio desta onda. A crise de mão de obra da Rússia não se limita ao recrutamento forçado de prisões. Esta crise se transformou em um colapso moral e um fiasco logístico desumano. Esta seção é a prova mais dolorosa e clara de quanto Putin valoriza a vida humana. Pesquisas do The Telegraph revelaram que a Rússia até enviou soldados física e mentalmente deficientes para a linha de frente. Semyon Karmanov era um homem de 27 anos que era analfabeto e havia sido diagnosticado com distúrbios comportamentais significativos na infância. A comissão médica da prisão classificou-o como categoria A e considerou-o apto para o serviço militar. Ele recebeu uma carteira de identidade militar de motorista. No entanto, sua mãe diz que ele nem sequer sabia dirigir um carro. Pouco tempo depois, ele foi baleado na cabeça e morto na linha de frente. Alexei Vakhrushchev era um jovem de 22 anos que passou a maior parte de sua vida sob cuidados psiquiátricos. Apesar de ser considerado inapto para o serviço militar, ele foi forçado pela polícia a assinar um contrato militar. Volkov Oleg Vladimirovich também foi diagnosticado com um transtorno psiquiátrico na infância. Mas quando foi pego por roubo, foi obrigado a assinar um contrato militar. Putin está lutando enquanto seu próprio povo vê a verdade. Este pode ser o capítulo final de sua carreira política. Então, o que você acha disso? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para ficar atualizado sobre novos vídeos, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.